Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui, né, do escritório da doutora Fernanda, e o tema que nós vamos falar hoje eu tenho certeza que muita gente quer saber, é sobre o golpe aí que aconteceu no INSS. Então, ó, quer mandar para sua vizinha, quer mandar para aquela pessoa aposentada, pensionista, que hoje, naquilo que for possível, a doutora Fernanda vai tirar as dúvidas para mim também, que sou uma aposentada, e para você que está do outro lado da telinha aí, né, doutora? O que foi chamado esse golpe aí do INSS, doutora? Que tá todo mundo, você liga o Jornal Nacional todo dia, só fala nisso, todo mundo fala nisso, mas aí o que fazer ainda a gente tá. O que é esse golpe? Só se fala nisso, né? Você abre, liga a TV, faz uma semana que só isso tá no ar. Só tá isso. Realmente foi deflagrado um golpe que já vinha, ó, desde 2019, tá? Um esquema nacional, não é regional, nada assim, de descontos indevidos que estão fazendo nos benefícios das aposentadorias e pensões relacionados a uma tal de mensalidade associativa que jamais foram autorizadas por nenhum desses aposentados ou pensionistas. Quer dizer, nunca ninguém deles recebeu uma chamada, um contato, um telefonema, perguntando se queria esse desconto. Apenas descontou. Foi inserido lá como um desconto no seu benefício, tá? E nisso, estima-se que desde 2019, do que eles já levantaram, foram desviados 6,3 bilhões que foram indevidamente cobrados por essas entidades. E quem foi afetado por esse desconto aí? Todos os aposentados e pensionistas do INSS, muitos. Quem pode ter sido afetado são quem são aposentados ou recebem pensão por morte. Eles não fizeram isso em benefícios de auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade, que eram de curta duração, acho que não dava tempo de inserir isso aí, tá? Então, todos os aposentados e pensionistas precisam conferir, porque pode ser que tenham esses descontos sem qualquer autorização prévia. Porque você quer perguntar para qualquer um deles, alguém te ligou perguntando se você queria se associar a essa entidade? O que você recebe de retorno com essas mensalidades pagas para esta associação? E os valores serão, apesar de falando de valores, tem pessoas perguntando. Posso perguntar agora? Opa, pergunto depois. Opa, vamos lá. Nós estamos aqui para responder o que a população eu vi aqui falando valor e essa pessoa falando, Solange, conheço ela, eu chamo ela até de Nina, né? Porque eu tenho um carinho muito especial. Solange, eu sou aposentada e sou pensionista, né? E aí, o que fazer? Vai lá, vai. Boa tarde, doutora Fernanda. Eu sou aposentada e pensionista do INSS e eu gostaria de saber como que vai ficar a nossa situação decorrente a esses descontos indevidos. Eu consultei o site do meu INSS ontem e lá consta que eu estou recebendo esses descontos desde 2019. Por gentileza, tem como a senhora nos orientar como devemos proceder diante dessa situação? Obrigada. É o nome dela. Você viu que ela falou que ela já entrou ela tem o aplicativo do INSS, ela já entrou e ela disse para mim lá que desde 2019. E aí, até eu tô curiosa agora. Isso vai ser colocado automaticamente? Eu vou ter que entrar? Conta pra gente. Como que a gente tem que proceder aí para haver esse dinheiro? Você acha que alguma coisa é automático? Claro que não. Para cobrar, eu acho que é automático, né? Então não é automaticamente devolvido pelo INSS? Não necessariamente. Não, gente, não, Idalina. A devolução automática até agora do que o governo tem prometido só cobre o último mês.
Tipo, ele vai parar de cobrar daqui para frente. Entendi. Então, cobre o último mês, e que vai ser realizado agora na folha de pagamento de maio. Que maio que acredita em junho, tá? Os valores ainda anteriores, que ela está falando desde 2019 que está tendo essa cobrança lá que ela viu, ainda estão em análise pelo governo, por uma força-tarefa, sem prazo definido, para verificar como é que pode ser devolvido isso. Tadinho, dependendo da idade que ele tá, né? Mas fala para mim, doutora, o aposentado ou pensionista, ele deve fazer, o que ele deve fazer ao perceber esse desconto? Então, primeiro é acessar o meu INSS. Como ela fez, verificando o prazo de pagamento lá, puxar desde 2019, ver desde quando tá isso. Aí vai ter que entrar com ação judicial? Vai. Aí é necessário, você agora já tem um campo lá que o INSS criou de solicitar a exclusão da mensalidade associativa. Tem uma lupinha lá no meu INSS que, se você colocar... Então vai ter que fazer isso também. Exclusão, solicitar exclusão, daí já vai aparecer o tema da mensalidade associativa. E aí ou você liga no 135 ou na ouvidoria do INSS e abre uma reclamação. Aí, você fazendo isso, daí eles vão processar isso para que na folha de maio não venha mais cobrando isso no benefício que vai cair em junho. Então tem que fazer isso. Tem que entrar lá e você contar para o INSS que percebeu que tem esse desconto sem a sua autorização prévia. Porque, em tese, entende-se que as pessoas autorizaram essa associação e pagar essa mensalidade para essas associações. Então você que também vê isso daí. E é necessário depois entrar com uma ação judicial para reaver os valores? É o mais indicado, né, Solange? Porque assim, o governo está prometendo uma força-tarefa para verificar como devolver os valores que ficaram para trás. Mas ainda não tem nada concreto do governo. Isso pode demorar muito, concorda? Isso é desde 2019, nós estamos em 2025, já está prescrevendo as parcelas de 2019, 2020. Então, se você ficar esperando, vai prescrevendo essas parcelas, tá? Porque o governo ainda não apresentou orçamento e nem estrutura para fazer a devolução disso. Então, ele tem que ser obrigado, e por meio de uma ação judicial, ele vai ser obrigado a fazer essas devoluções. Então, e aí para não ir prescrevendo esses valores que ficou para trás. Vai esperar o governo tomar atitude? Ele demorou, 6 anos para tomar uma atitude, vendo que começou isso aí. O ano passado já houve lá informação para o ministro que isso estava acontecendo. Ao invés dele barrar o ano passado, o que aconteceu? Triplicou a quantidade de descontos. Por isso que ele foi afastado do cargo. Como é que ele fica sabendo disso, ao invés de cessar, deixa aumentar maior os descontos? Mais aposentados e pensionistas tendo esse desconto. Estranho, né? Vamos esperar o governo tomar outra atitude? Em um ano para cá não tomou nada. Até que veio uma investigação e denunciou isso e tornou público. Porque se não torna público, será que ia ter essa repercussão? Do governo ter que tomar alguma atitude, porque caiu embaixo o governo diante de noticiar isso publicamente. E como agilizar a devolução dos valores descontados indevidamente? Como nós vamos agilizar isso para vir o dinheiro? Vai lá no meu INSS, puxa os extratos desde 2019, reúne todos os extratos para obter esses comprovantes dos valores indevidos, abrir essa reclamação ou na ouvidoria ou no meu INSS pedindo a exclusão disso. Procure imediatamente um advogado previdenciarista, leva essa documentação, essa reclamação feita, que ele vai propor uma ação no juizado especial federal, porque no juizado é isento de custas judiciais, então você não vai ter custo inicial para entrar com essa ação, para você buscar reaver isso aí, até mesmo para que você não tenha essa continuidade. Leva a documentação no especialista que ele vai saber tomar atitude de uma forma muito mais rápida e eficiente, porque tem uma celeridade nos juizados, né? E quais valores podem ser requeridos na ação judicial?
Olha, a gente recomenda essa ação judicial até mesmo porque o governo só está falando de devolver o que foi cobrado, mas perante o Código de Defesa do Consumidor, porque isso é uma relação de consumo entre INSS, segurados e essas supostas associações. O Código de Defesa do Consumidor fala que a devolução do que é cobrado indevidamente do consumidor deve ser devolvido em dobro. Mas está previsto em lei, o juiz aplica a lei, né, Solange? Então, se você entra com essa ação, você pode pedir a devolução em dobro, mais indenização por danos morais, porque isso foi uma violação dos seus direitos. Foram anos e anos, e concorda que houve uma fraude, houve um esquema criminoso lá dentro, violação do seu sigilo de aposentado e pensionista lá dentro, uma quebra lá dentro. Você pode pedir indenização por danos morais. Você foi violentamente retirado valores de você sem o seu consentimento. Então, você pode reaver tudo isso em dobro e com indenização. E quando o aposentado pode receber esse valor de volta? Então, com a ação judicial, ao concluir... É mais rápido. É mais rápido, porque o governo não pôs estimativa e ele não vai propor devolver isso em dobro, né? Não tem nem orçamento para devolver isso agora, porque eles estavam pensando em fazer o quê? Exigir que essas associações que fizessem a devolução. Então, ele não tá querendo mexer no bolso dele. Mas a culpa foi do governo, que autorizou não foi conivente com isso, não foi? Eu acho que foi. Claro que foi. Né? Não foi um esquema? Que ponha pessoas capacitadas, não é? E corretas. Não é? Para trabalhar nisso. Aí no processo, o juiz determina uma requisição de pagamento desses valores, e aí o INSS tem até 60 dias para depositar em juízo esse processo e você reaver todos esses valores. Aqui está perguntando como excluir esse valor, a doutora já explicou que tem que entrar lá, né? Naquela lupinha você clica e coloca lá essa palavra, excluir mensalidade, tá? Porque daí vai já aparecer uma barrinha explicando exatamente isso, porque no meu INSS eles criaram esse serviço agora, excluir mensalidade de associação ou sindicato. Tem que entrar e lá. aí você vai solicitar, vai seguir as orientações do aplicativo, se necessário eles vão pedir para você juntar o documento seu de identidade, porque o extrato do INSS, o próprio INSS vai consultar e verificar. Mas juntar o seu documento de identidade para provar que você que está fazendo a solicitação. Porque até isso acontece, né? Os golpistas acessando indevidamente a conta dos aposentados. Então, você juntando o seu documento, você prova que é você. E tem um novo golpe que está sendo anunciado aí, que estão fazendo diante dessa notícia, você acredita? Eles estão recebendo dinheiro. Não, golpistas estão entrando em contato com essas pessoas que já verificaram que tem essa questão e propondo fazer essa ação judicial. Olha como esperteza desse povo. A esperteza de quem é de má fé. E aí eles ligam falando que nessa ação judicial vai ser super célere. Aí a pessoa manda os documentos com selfie, não é para mandar com selfie, é para entrar no meu INSS e anexar só o seu documento. O que esses golpistas estão fazendo com essa foto e selfie? Porque daí eles mandam procuração para essa pessoa, a pessoa não lê os poderes que está lá, confia, né? Achando que realmente é um advogado que vai cuidar disso. A procuração é ampla para receber da quitação, fazer empréstimos. Aí o golpista estava já ligando para essas pessoas, dizendo que, olha, o dinheiro já vai cair na sua conta, vai cair 8 mil reais. Aí a pessoa autorizando, o que acontece? Não era dessa ação, porque não é em dias que essa ação vai ser concluída. O que acontece? Ela via esses 8 mil caindo na conta, esses golpistas estão fazendo empréstimos consignados para as pessoas, depositando dinheiro como se fosse a devolução disso, e a pessoa ainda acaba depositando 30% para esses golpistas. Então, os golpistas estão pegando os 30% como se fosse dinheiro de serviço jurídico, e a pessoa ainda amarga um empréstimo. Mas parece que agora não está proibido até fazer empréstimo. Por causa disso que estava acontecendo. Mas fique atento, porque eles conseguem refazer a sua senha do meu INSS e eles estão desbloqueando o empréstimo
no meu INSS para aplicar esse golpe se fazendo de advogado. Aí você acaba pagando 30% para o golpista e ainda acaba tendo um empréstimo aí a longo tempo, porque você mandou a sua selfie, você mandou seus documentos, você assinou a procuração, você autorizou o empréstimo. E qual é o principal recado que a doutora deixa hoje para quem está sofrendo tudo isso? Não espere pelo governo, porque não sabemos quanto isso vai demorar. Se é que vai acontecer. Até porque isso só veio o governo tomar providências porque caiu na mídia. Teve uma repercussão pública nacional. Vá atrás dos seus direitos, procure um especialista para que defenda os seus direitos e te proteja desse golpe horroroso que está sendo cometido em âmbito nacional. Então, olha, né? Vamos tomar muito cuidado, tá bom? Porque o golpe tá aí, cai quem quer.